Quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão. Depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar? Quanto tempo vou trabalhar? Como será a minha vida? Como eu estarei aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que aparentemente eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, e eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, do passado, a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas isso me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e de repente eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos, etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu pensei, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página como essa pessoa está fazendo na internet a partir do meu computador em casa. Sabe qual que é o que eu pensei nessa época? As pessoas, para saberem que eu estava ali, teriam que ser avisadas, Os amigos de escola iam lá, frequentavam, etc. Mas eu sabia que se eu avisasse a minha mãe ou pedisse a permissão, provavelmente ela não deixaria. Perfeito. E o que eu fiz foi, ok, eu vou organizar esse lugar, vou acumular todas as estantes em um só lugar, vou limpar essa área e vou colocar aqui todas as coisas que eu preciso na parede. Perfeito. Eu vou furar a parede com uma furadeira. Quem sabia? Eu peguei uma furadeira, conectei numa extensão e ali já jovem eu estava furando a parede e pregando as coisas conforme eu mesmo já estava... Eu encomendei uma marcenaria, isso antes de avisá-la. Então eu pensei comigo, na hora que ela vê isso aqui do jeito que eu já fiz, vai ser muito difícil ela tentar me fazer voltar atrás. Eu diria que, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então eu fui do financeiro, copywriter, a pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo. Acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom. E eu percebi que era em funis de vendas e branding, que envolve marketing e estratégias. É mais essa parte principal. Então, a definir a proposta de um produto, a entender e ser extremamente sensitivo ao público que está lá do outro lado, a separar o que eu acho
do que possíveis 230 milhões de pessoas podem achar. Então eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. Eu acabei aprendendo comigo mesmo muitas coisas sobre branding, por conta própria, ali conforme eu fui começando a aparecer online. Mas, de certo modo, eu já sabia e tinha uma intuição para algumas coisas que eu via outras pessoas fazendo e que eu não julgava as mais corretas. Como, por exemplo, nossa, eu vou começar agora no mercado de marketing digital porque eu recebi uma pergunta aqui no meu direct de alguém me perguntando se eu tenho um curso ou se eu posso fazer tal coisa, etc. Eu preferi, a nível de uma decisão estratégica de branding, fazer grana, literalmente, no digital por anos para aparecer pela primeira vez oferecendo algo. Porque hoje, com a barreira de entrada muito baixa, você vê muito o contrário acontecendo. Sim. Então a pessoa está ali, ela tem um mínimo de resultado, ela expõe aquilo online e chove de perguntas como você dá uma mentoria, você dá um curso. E eu já vendo aquilo acontecer na minha adolescência, falei, não, eu vou trabalhar, eu vou conseguir resultados para um dia me sentir confortável e extremamente confiante para entrar de frente para uma câmera, para começar a falar sobre aquilo que eu aprendi, de fato. Então, o tempo por si só já é algo bem específico. Outra coisa, nome. Vocês estão familiarizados com isso? Eu já sabia lá atrás que eu tinha que fazer um ajuste no meu nome. Então, ele tem vários sobrenomes, eu poderia escolher vários, as pessoas conhecem como Finch. Eu já estava pensando no seguinte, cara, mas espera aí, como as pessoas vão me reconhecer? A primeira coisa é o nome. O Thiago Henrique não vai colar. O Thiago Fonseca, muito menos. Quando você constrói a sua marca em cima de um nome, pessoa física, você, se for pensar no futuro a nível de valuation, vai ter algum problema. Você já tem que saber começar a separar algumas coisas, assim como eu já comecei a fazer. Tá, perfeito. Mas eu entendi que para chegar no nível de valuation, né, que eu esperaria ter ao longo dos anos, eu teria que ter a propulsão inicial do branding da minha própria marca. Desassociando o seu rosto. Exato. Sim, perfeito. Exato. Então isso foi bem importante. Agora, sobre o branding de modo geral, eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. Então hoje, para as pessoas que já viram anúncios e coisas na internet, todos os materiais cinematográficos, etc., em boa parte deles ali, eu diria que em 98%, eu tô atrás, literalmente, com o processo de criatividade, né, de lapidação do conteúdo. Por quê? Porque lá atrás, antes de conhecer o digital, eu tinha um sonho de ser ator, de Hollywood. Eu não queria começar como ator brasileiro. Eu vi que eu teria que ir para Juilliard, estudar teatro, fazer algo do tipo. E como um garoto ia conseguir fazer isso? Isso é impossível naquela época. Quando eu pude perceber que no digital eu poderia criar alguns materiais e conteúdos fazendo com que aquilo fosse sim o meu filme, isso me motivou bastante.